Afinal, como que nós, fisioterapeutas que cuidamos de gestantes, podemos ajudar essas mulheres a prevenirem e a melhorarem a incontinência urinária durante a gestação? Será que a gente consegue? O que as evidências estão nos dizendo? Por que raios a grávida tem mais chance de ter incontinência urinária na gestação? Esse é o tema desse vídeo, que vai ser muito completo para te ajudar, físio, a se aperfeiçoar ainda mais no atendimento da sua gestante no quesito incontinência urinária. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Betina, eu faço parte da equipe de professores aqui da Escola Materna e já, se inscreve nesse canal, porque é aqui que você vai encontrar muito conteúdo sobre como se tornar a fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida, aquela fisio incrível que é eficaz no atendimento, que tem muita segurança e que é muito bem remunerada por isso. Então, se inscreve para se aperfeiçoar ainda mais no atendimento das tuas gestantes, físio. Bom, para você entender por que a grávida tem tão mais fatores de risco para desenvolver incontinência urinária na gestação, eu separei aqui alguns dos principais tópicos que torna essa população de gestantes tão mais especial. O primeiro dos grandes motivos tem a ver com a desvantagem muscular. Betina, o que é isso? Tem dois músculos muito importantes na continência urinária de uma mulher. O primeiro desses músculos é o períneo, né? Todo o conjunto de músculos que fazem ali parte do assoalho pélvico, do períneo. Esses músculos, eles ficam em desvantagem porque, na medida que o bebezinho vai crescendo, ele vai pesando contra esses músculos. E os sarcômeros, eles vão ficando em desvantagem porque eles vão ficando cada vez mais alongados, distendidos, simplesmente pelo peso do bebê. Isso faz com que eles fiquem em desvantagem. Além disso, apenas para a função de sustentação, apenas para a função ali de resistência muscular, quando essa paciente está em pé, e para sustentar mesmo que tudo fique fechadinho e essa mulher não tenha um escape contínuo de urina, esses músculos já vão estar fazendo uma força aumentada simplesmente porque a carga dessa musculatura cresce todos os dias, na medida que o bebezinho cresce, que o sangue aumenta circulando nesse corpo. Então, tem a desvantagem da posição dos sarcômeros, que fica mais alongada, uma vez que esse bebê tá pesando ali e tá deixando esse músculo mais distendido, e também tem a desvantagem mecânica em função do peso da gestação. Na medida que o bebê cresce, esse peso vai fazendo com que os músculos tenham que fazer mais força para evitar que ela tenha uma incontinência contínua, por exemplo. E aí tem a segunda desvantagem, que é da musculatura abdominal. O músculo do abdômen, ele ajuda muito os músculos do períneo a fazerem a sua função. Esses músculos abdominais, eles são muito maiores, eles conseguem aumentar o torque da musculatura íntima, né? E esses músculos do abdômen, durante a gestação, eles estão muito mais distendidos para acomodar mesmo o bebê aqui. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma incontinência na tosse, uma incontinência no espirro, essa gestante, ela pode às vezes até ter o reflexo preservado, mas por essa musculatura, principalmente no final da gestação, tá muito distendida, isso é uma desvantagem mecânica para essa mulher manter a sua continência. O segundo motivo tem a ver com a hipermobilidade vesical. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês repararem no tamanho da bexiga de uma mulher que não está grávida e o tamanho da bexiga de uma mulher que está gestante. Além dessa bexiga ficar muito amassada, uma vez que o útero fica repousando bem em cima ali da bexiga em si, o que acontece também? O ângulo que sai o xixi, então a bexiga tá aqui e o xixi sai pela uretra. O ângulo da uretra, ele muda. Enquanto na mulher que não tá grávida, esse ângulo é perfeito para esvaziar toda a bexiga, durante a gestação, com o peso do bebê, esse ângulo muda. E ele fica um ângulo com maior desvantagem para que essa mulher consiga manter o xixi ali dentro, e também é possível que a sua gestante traga aí a queixa de que ela tá fazendo pouco xixi, muitas vezes porque cabe menos xixi ali dentro daquela bexiga, e também que ela tem a sensação de esvaziamento incompleto, porque com essa mudança do ângulo vesical, o ângulo da uretra esvaziando o xixi de dentro da bexiga, faz com que aumente a chance dessa paciente não ter o esvaziamento completo, porque fica um xixi ali repousando num bolsão que pode vir a se formar. Então, esse é o segundo motivo. Ainda na linha do tamanho vesical, uma outra incontinência muito comum durante a gestação é a incontinência de transbordamento. Por quê? Porque antes da gestação cabia mais urina dentro dessa bexiga. Mas agora, essa bexiga está cada vez menor e muitas das pacientes, elas acabam tendo um pouco de vergonha, de incômodo, ficar fazendo xixi tantas vezes,
pouca quantidade, porque cabe menos, e elas acabam segurando mais o xixi. Só que se essa gestante segura xixi, o que acontece? Essa bexiga, ela enche mais rápido. Então, existe uma incontinência muito comum durante a gestação, que é a incontinência de transbordamento. Por pouco xixi ali dentro, às vezes o pouco que ela segura, para não ter que ir na hora do desejo vesical, do desejo de urinar, ela segura e acaba tendo escape de transbordamento. E o outro motivo, aí o quarto motivo, que é um fator de risco para essa paciente ter mais escapes de urina durante a gestação, tem a ver com os hormônios da gestante, eles facilitam que ela tenha um relaxamento vesical. E esse relaxamento vesical, ele também pode favorecer que essa gestante tenha menos força para manter ali a continência, principalmente em musculatura que é involuntária, musculatura que não é tanto a ver com o nosso comando, como são, por exemplo, os músculos do períneo, que tem aí uma ação de músculo esquelético, músculos que são voluntários. Quando a gente olha esse panorama, geralmente nosso primeiro impulso de fazer tratamento junto com essa gestante é entender os tipos de incontinência urinária e ver qual que ela se diagnostica. Então, a gente tem incontinência urinária que é de urgência, a gente tem incontinência urinária que é de esforço e tem incontinências urinárias que são mistas. Ou seja, a incontinência urinária de urgência é aquela que tem mais a ver com o sistema nervoso. Então, é uma incontinência que a paciente tem uma sensação de que ela não vai conseguir manter a continência, não vai conseguir manter o xixi dentro da bexiga até ela chegar ao banheiro. Muitas vezes ela não tem só a sensação, ela também tem escapes de urgência. É muito comum que as pacientes relatem isso aí, quando eu tô botando a chave na porta, eu tenho escape de urina porque eu não consigo segurar. E essa incontinência, ela tá muito ligada com hábitos comportamentais, com hábitos como consumir muito café, muitos alimentos que acabam irritando, o urotélio, que é essa camada de tecido que fica ali no lado de dentro da bexiga. E essa incontinência de urgência, geralmente ela é tratada através de terapia comportamental, reloginho lá para fazer xixi de tantas horas, de mudança na alimentação. Só que na gestação a gente tem que ter muito cuidado, porque a neuromodulação, que quem não tá grávida costuma ser um dos primeiros tratamentos que a fisioterapeuta faz, na gestação a gente não tem evidências que nos dão subsídio para ter segurança ao utilizar a neuromodulação na gestação. A neuromodulação por TNS, né, por estimulação transcutânea. Inclusive, eu recomendo que você não utilize durante a gestação, primeiro porque você não tem respaldo científico, segundo porque é antiético você fazer qualquer tipo de intervenção em qualquer pessoa sem respaldo científico, e terceiro porque na gravidez a gente não ter estudos não é só uma questão de irresponsabilidade com o nosso código ali que diz que a gente tem que seguir as evidências científicas, mas também a gente coloca em risco por falta de estudos que falem pra gente que existe risco de a gente fazer coisas adversas, efeitos adversos dessa terapia. Então, por exemplo, você pode estar fazendo uma neuromodulação e estar desencadeando coisas que você nem sabe por falta de estudos. Como, por exemplo, você pode estar desencadeando um parto prematuro. Será que não desencadeia? É uma inervação que também é comum ao útero, aquela que a gente estimula para neuromodulação ali no tratamento da urgência. Então, fica aí o questionamento. No segundo tipo de incontinência, que é a mais comum na gestação, a incontinência de estresse, a incontinência de esforço, essa incontinência a gente vai trabalhar muito também com hábitos comportamentais, mas principalmente com coordenação, função e fortalecimento desses músculos perineais, para que essa gestante consiga aí ter mais condições de segurar o xixi e manter essa continência o máximo possível que ela conseguir durante a sua gestação. Não só do ponto de vista binário, assim, ter ou não ter incontinência, mas conseguir diminuir os episódios. Se era todos os dias, que passe a menos dias por semana. Se era uma grande quantidade, que a gente consiga reduzir para uma pequena quantidade. Por isso é tão importante que a gente tenha monitoramentos junto com as pacientes que façam sentido para elas, tá bom? Então, esses são os dois tipos de incontinência urinária. Tem a mista, que seriam os dois tipos juntos. E eu queria trazer para vocês essas duas questões, porque é aí que vai basear agora o nosso overview, o nosso panorama de evidências científicas. O que as evidências nos trazem? Eu separei aqui pra gente 3 artigos científicos que nos mostram coisas muito importantes como fisioterapeutas. A primeira coisa importante tem a ver com a prevalência, a incidência e os incômodos que a incontinência urinária pode trazer durante a gestação. Eu separei aqui para vocês esse estudo e a gente nota que o principal incômodo tem a ver com qualidade de vida. É realmente uma questão
psicológica de que ninguém gosta de ficar com cheiro de urina, ninguém gosta de ficar sem saber se vai ter banheiro no local, ninguém gosta de ficar o tempo inteiro pensando que precisa usar um absorvente. Então, esse é um dos principais quesitos. Uma qualidade de vida que é biopsicossocial, que é impactada quando a gestante tem escapes de urina. E aí, a gente nota que quanto maior é a gravidade, maior é o incômodo. O que parece meio óbvio, mas aqui nesse estudo de prevalência nos trouxe esse dado de que quanto maior a incidência, quanto maior a gravidade da incontinência urinária, a gente também sente mais incômodo. Esse estudo também nos trouxe que, geralmente, a incontinência urinária ela é mais notada no final da gestação, no último trimestre, quase ganhando a gestação, ganhando o bebê, o que faz todo sentido quando a gente fala aqui desvantagem mecânica, hipermobilidade vesical. Isso tá totalmente relacionado ao peso do bebê, ao quanto que essa barriga tá esticada, alongada, quanto esses músculos estão em desvantagem, e também a hipermobilidade vesical. Tem uma outra questão aqui que fala que a maior parte das gestantes tem um pequeno volume de escape de urina. Ou seja, a gente tem que levantar a bandeira de que não é normal ter escape de urina, tanto é que muitas gestantes têm continência, mas o fato de ter pouco volume de perda faz com que muitas delas nem busquem ajuda no futuro, que elas comecem a circular as notícias, os grupos ali de grávidas, achando, é normal, todo mundo tem, porque é pouca quantidade, pouco volume de escape. E realmente isso não é normal, a gente tem que ajudar essas gestantes a controlarem isso. Indo para o segundo estudo que eu trouxe aqui para vocês, eu queria conversar um pouquinho sobre intervenção de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, fortalecimento dos músculos do períneo. Quando a gente observa aqui esse artigo que eu trouxe, a gente nota que fazer exercício, não apenas, mas incluindo exercícios de assoalho pélvico, tem um efeito positivo na prevenção de incontinência urinária e também na diminuição do agravamento da incontinência urinária. O que isso quer dizer? Significa que as gestantes que eram continentes, ou seja, que elas não tinham incontinência urinária antes da intervenção, que fizeram a intervenção de exercícios, não apenas, mas também exercícios de assoalho pélvico, que essas gestantes tiveram maior chance de prevenção de incontinência urinária e também com menor risco de agravamento. Essas mulheres que eram continentes antes da fisioterapia, elas passaram a ter menos incontinência urinária e, caso elas tenham episódios menos graves do que uma grande quantidade de perda com muita frequência. Porém, asterisco aqui comigo. Existe uma condição que é a seguinte, eles também testaram aquelas mulheres que já tinham incontinência urinária antes da terapia. Ou seja, eu tô grávida, tô incontinente e começo a fazer terapia. Aqui é a intervenção do assoalho pélvico. Essas gestantes não tiveram melhora significativa e eu não procurei isso só num artigo, eu procurei isso amplamente aqui na literatura científica. E é muito importante que quando você receber a sua paciente aí junto ao seu consultório, no seu atendimento de fisioterapia, que você deixe muito claro que a fisioterapia não cura, não reabilita incontinência urinária durante a gestação. É muito importante que a gente fale isso porque, embora a gente consiga prevenir, embora a gente consiga sim diminuir a gravidade, diminuir a intensidade, nós não conseguimos reverter incontinência urinária em quem já tem instalado. Isso é muito lógico, inclusive, porque na medida que a gente ganha ali um pouco de força, a gente ganha benefícios no nosso treinamento, esse bebê cresce. Então, é uma luta desleal, porque na medida que você vai evoluindo na performance dessa musculatura, na resistência, na agilidade, na potência, o bebê cresce. E aí ele já fica em desvantagem novamente. Então, não podemos prometer, não podemos falar que o nosso tratamento tem evidências científicas para fortalecer, é refutada essa teoria de que o fisioterapeuta controla, reabilita incontinência urinária de todas as gestantes. Não é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora até da gente divulgar a fisioterapia. A gente previne, isso é maravilhoso. A gente diminui a gravidade, o que também é maravilhoso, mas realmente reabilitar a incontinência urinária, as nossas maiores evidências científicas nos mostram que é principalmente depois do parto. E fazer fisioterapia antes é um fator de proteção para que essa mulher tenha aí melhores resultados. Inclusive, tem um estudo que eu amo, são estudos de custo-benefício. Bettina, o que é um estudo de custo-benefício? Estudos de custo-benefício, eles pensam do ponto de vista prático mesmo. O quanto de resultado financeiro fazer fisioterapia traz para o sistema de saúde, para a paciente. E eles notaram que fazer fisioterapia durante a gestação
para os músculos do assoalho pélvico, como a gente falou, previne incontinência de quem já era continente, mas principalmente o fato de você fazer esse exercício do assoalho pélvico durante a gestação faz com que o sistema de saúde e as próprias pacientes economizem dinheiro. Por quê? Porque essa paciente vai precisar de menos quantidade de consultas de fisioterapia depois do parto, ela vai precisar de menos intervenções, porque quanto mais controle, coordenação, quanto mais funcionalidade essa musculatura íntima tiver, menos cirurgias, menos dispositivos de neuromodulação ela vai precisar utilizar, então menos fármacos, menos quantidade de remédio, principalmente na incontinência de urgência, essa paciente vai ter que tomar no pós-parto e menos quantidade de própria fisioterapia mesmo ela vai precisar no pós-parto, porque o músculo do assoalho pélvico, fazer atividade de treinamento muscular do assoalho pélvico, ele não só ajuda essa paciente a ter melhores vantagens no quesito de incontinência urinária, mas ele também previne disfunções que vêm dos traumas obstétricos, como laceração e episiotomia. Então, esses traumas obstétricos, eles aumentam a chance de ter incontinência urinária no pós-parto. Se a gente consegue prevenir eles também durante a gestação, nós conseguimos diminuir os problemas que acontecem depois do parto. Então, realmente, a fisioterapia, ela é incrível para ajudar essas gestantes a prevenir incontinência urinária, a ajudar elas a diminuir o agravamento da sua incontinência urinária, ajuda a prevenir também traumas obstétricos, como a episiotomia e a laceração, e é custo efetiva para o sistema de saúde e para nossa gestante. E não apenas em custos diretos, como cirurgia, número de consultas e tudo isso que a gente calcula mais para o sistema de saúde. Mas também tem outros custos, como, por exemplo, não precisar gastar tanto com transporte, não precisar deixar de trabalhar por causa disso, não precisar gastar tanto com absorventes. Então, os benefícios da fisioterapia, eles são imensos para a incontinência urinária na gestação. Agora, eu queria que você me contasse aqui embaixo se você tem experiência utilizando a fisioterapia na incontinência urinária da gestação, se você já sabia de tudo que eu falei, se algo aqui te surpreendeu. E eu também queria te convidar para assistir uma aula gratuita e exclusiva que a gente aqui da Escola Materna preparou para você que quer trabalhar com gestantes, que quer trabalhar atendendo durante a obstetrícia. A gente preparou essa aula para te ajudar a aprender a prescrever tratamentos fisioterapêuticos. Essa aula está disponível por tempo limitado, tá aqui no primeiro link da minha descrição para você conferir. Então, ó, corre, porque essa oportunidade ela não fica aí disponível por sempre. E você vai ter a oportunidade de aprender com o nosso principal método, que é o método 3x4 de raciocínio clínico. Clica aqui no primeiro link da descrição e eu te vejo do outro lado na nossa aula exclusiva. Um grande beijo e até o próximo vídeo.